E aí, conectados, tudo bom com vocês? Estamos começando então mais um episódio do Nação Cast e você já sabe, agora também temos episódios toda quarta-feira. E na quarta-feira é nesse formato aqui gravado, tá? Mas não se esqueça que nas sextas nós também temos o nosso episódio ao vivo. Só que assim, gente, às vezes tem, às vezes não. Então, para você ser notificado sempre que nós tivermos conteúdos novos aqui, ou se nós estivermos ao vivo, você precisa inscrever-se aqui no nosso canal e também ativar o sininho das notificações, porque você sempre será notificado quando nós estivermos produzindo algo aqui para edificação da sua vida e principalmente, gente, gerando conteúdo transformador. Hoje, nós estamos recebendo aqui novamente o nosso amigo, pastor Maicon Madureira. Ele já esteve participando aqui conosco de alguns episódios passados e também ele nos trouxe aqui um convidado, então hoje ele vai me auxiliar aqui para nós batermos um papo com o convidado de hoje. E eu vou passar então aqui para o pastor Maicon Madureira para dar as considerações iniciais e também estar apresentando o convidado aqui desse episódio. Então, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês se inscrevam no canal e estejam sempre acompanhando esse canal que tem edificado tanto, né? Tantas pessoas, têm chegado a tantos corações. E a nossa ideia aqui é sempre estar apresentando Cristo. Então, primeiramente, nós vamos apresentar aqui pastor Dejair Alves de Freitas. Amém. Resgate de Vidas Tijucas. É uma alegria nós estarmos aqui nesse dia tão lindo. Amém? Bastante favorável, é bom isso, né? A gente ser prestigiado, tá nessa mesa aqui conversando sobre o que Deus tem feito e a gente crê que ainda vai fazer muita coisa, né, pastor? Amém. Vamos deixar que eu ia ler para ele conduzir a nossa conversa. Ok. Então, gente, eu vou fazer a pergunta aqui ao pastor Dejair, a pergunta que eu faço para todo mundo que tem vindo aqui, nos concedido a honra de estar aqui nos concedendo essa entrevista. E eu gostaria de perguntar ao senhor como que foi o processo de conversão na sua vida. O processo que todos nós passamos, né? Em que nós entregamos Jesus, a nossa vida a Jesus Cristo. O meu processo de conversão foi inacreditável. Eu poderia usar essa expressão hoje, né? Por que inacreditável? Porque não foi o pastor que me pregou, né? A palavra, não foi nenhum homem de púlpito, né? Como é que se diz? De algo eclesiástico, assim, né? Uma posição eclesiástica. Mas foi um andarilho. Que através que Deus usou ele, mas eu estava debaixo de uma ponte, na verdade, eu fui mendigo há alguns anos, e ali nós fazíamos uma questão de divisão, né? Um ia pegar lenha, o outro ia pegar comida, arroz, enfim, e um ficava ali fazendo o almoço. E a gente ficou ali, e nesse aí eu optei por ficar para fazer essa comida, e muito tempo já estava mais de um ano já andando na BR e aquilo ali foi bem impactante porque teve um rapaz que ele foi um dos primeiros a chegar, brabo, porque ficou um tempo esperando alguém na frente da casa que disse para ele que ia entregar algo muito importante para ele, muito valioso, e ele ficou ali ansioso, segundo ele, imaginando que seria uma coisa que ele pudesse vender depois para adquirir o dinheiro, e o rapaz trouxe uma Bíblia. Uhum. Deu na mão dele e falou assim: você guarda isso aqui, porque isso aqui tem muito valor, isso aqui é muito dinheiro, nenhum pode te dar o que isso aqui te dá. E deu para ele, e ele chegando lá, falando isso para mim, ele jogou a Bíblia fora, dizendo que não queria. Ele falou que ia sair, arrumar dinheiro sim, para fazer o uso da bebida alcoólica. E eu perguntei para ele: você não vai querer? Ele falou assim: não. Eu falei: posso pegar para mim? Ele falou assim: pode. Eu fui lá, juntei, inclusive até deixei aberto aqui. E eu li esse versículo que se encontra lá em João, capítulo 8, versículo 32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uau. E quando eu li esse versículo, eu me senti incomodado naquele lugar. Algo muito forte dentro de mim, assim, me mostrou que ali não era para me ficar. Eu tinha que dar um jeito, eu tinha que sair dali, porque eu tinha que conhecer essa verdade. Uhum. E ali eu saí, falei, não aguentei ficar, peguei uma roupa até mesmo, a gente lavava no rio ali mesmo, peguei umas peças de roupa, botei numa mochila e saí andando pela BR, incomodado com aquilo, sem saber também, sem direção, o que estava acontecendo. Eu não conhecia esse centro de recuperação, não sabia o que era isso. E até que um dia eu encontrei um senhor sentado num ponto de ônibus, um anãozinho, nunca mais vou esquecer, e eu sentei ali, fiquei de cabeça baixa, tinha uma cachaça dentro da mochila, e eu tirei aquela cachaça, ele olhou para mim e falou assim: o senhor está precisando de ajuda, né? Eu falei: tô precisando de ajuda. Ele falou: tô vendo. Ele falou assim: vai para um centro de recuperação.
eu vou te falar onde o local, daí tu vai lá, tu vai ter comida, tu vai ter, sabe, roupa pra te dar, eles vão cuidar de ti lá. Daí tu vai pra lá, mas nunca esqueça de uma coisa, tem uma coisa bem especial lá, que o mais importante que vai ter lá é o Jesus. Lá você vai ver que você vai conhecer uma pessoa muito importante, que é Jesus. E ali dentro desse lugar começou um processo de recuperação. Começou um processo de eu realmente conhecer esse Cristo, realmente amar esse Jesus, porque a forma que eu via das outras pessoas tratar quem chegava. Lá chegava idoso, chegava pessoas bem debilitadas, e eu não conseguia entender por que aqueles faziam isso. Porque até então a lei da rua é o seguinte, é cada um por si, Deus por todos. Entendi. E ali eu vi algo diferente, falei, meu Deus, mas quanto que estão pagando para cuidarem desse pessoal? O que é que estão dando? E aí eu fui descobrindo que realmente ali eles estavam fazendo porque um dia fizeram com eles também. Uau. Um dia também foi feito assim com eles. Então eram pessoas que estavam num processo também, fazendo aquilo que Jesus fez, né? Como lavou os pés dos discípulos ali. E ali eu vim aprendendo a palavra, eu vim, sabe, isso foi gerando dentro do meu coração. Até inclusive o dia que eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, me levanta como um obreiro, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa pro teu reino, né? Eu não queria voltar mais ao ciclo social, trabalhar em funções de uma carteira assinada, não, eu queria simplesmente me doar a obra, eu me doei, na verdade, naquele momento, e eu fui conversar com o obreiro da época, né? E ele falou para mim assim, rapaz, ele falou assim, no dia que eu queria ir embora, que eu passei uma luta muito grande, a gente é aprovado, né? Para ser aprovado também. É verdade. E eu tava numa luta muito grande aquele dia, que recebi um telefonema que não foi nada agradável. E eu me lembro que eu me estourei aquele dia, né? Me desviei por alguns minutos e saí bravo dali. Daí tava lá os obreiros, os pastores sentados ali, tomando café. E eu olhei para eles assim, eu falei, rapaz, vocês sabem quem acabou de ligar ali? Ah, um cidadão falou um monte para mim assim, ai, por que não vem falar pessoalmente? E eu bravo, porque ele ia ver só e tal, e eles tudo me olhando parado assim. Daí eles pararam, a única coisa que eles falaram assim, aí, o que você vai fazer, crente? O que você vai fazer, cristão? Esse é o que tu vai fazer se o rapaz viesse falar com você? Aí eu fiquei olhando para eles, tá, mas por que vocês não estão perguntando isso aí? Você não é crente? Perdoa? Daí eu saí dali, cabeça baixa, bravo, pensando comigo, meu Deus, eles são tudo uns caras frouxos pensando comigo, né? Que não fazem nada, ficam escutando essa desaforo e não revidam. E eu ali, passando o trabalho dele, me chamou, ele senta aqui. Ele falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa, Deus falou comigo, o que tu tá querendo? E ele vai te dar. Aleluia. E ele vai te dar o que tu tá querendo. Só que se prepara. Porque muito tempo você vai andar sozinho. Você não vai ter amigo. Você não vai ter pessoas ao teu lado, porque tu vai passar um processo com ele. Mas o que é teu, ele vai te dar, fica tranquilo. E eu entendi quando ele falou aquilo, porque eu sabia o que eu estava pedindo. E eu passei esse processo de muitas vezes estar chorando, estar enxugando as minhas lágrimas, e alguém chegar e falar assim, eu tô indo embora, e eu ter que abraçar ele e dizer, não, fica, rapaz. E na verdade eu com vontade de ir embora. Eu com vontade de desistir, ter que olhar para ele como ele via eu como obreiro, como ele me via como luz, como um ponto, né, na vida dele, eu tinha que olhar para ele e dizer, não, fica, rapaz, não vai não. E muitas das vezes eu fui curado, abraçando essas pessoas que queriam ir embora, e eu me dava mais força para me ficar, por quê? Porque eu via eles me pedir a mim. Eu falei, rapaz, eu que tô querendo ir, eles estão querendo pedindo para mim. Então ali para mim foi esse processo, sabe, de ver Cristo fazendo essas pessoas permanecerem, vendo essas dificuldades que as pessoas chegavam e eu ter que ir lá ajudar. Então isso aí foi muito, para mim foi impactante, assim, uma coisa muito real, assim, sabe? Muito verdadeira. Quando a gente fala de situações de processo de vida, a gente não tem como não lembrar de José, né? Sim. José, eu acho que é um dos personagens bíblicos assim que mostra mais essa questão de processo. Porque imagina um menino agora dentro de casa e de repente ele recebe um sonho e vai falar para quem? Para a família, e dá tudo errado e daqui a pouco ele vira escravo, e, enfim, a gente sabe como é que funciona. A minha pergunta para ti, pastor Jair, é o seguinte: teu processo, você falou que teve um processo na sua vida, mas as pessoas querem saber como foi esse processo. Desistiu? Teve vontade de desistir? Sentou na beira do caminho? Precisou de uma palavra, de uma renovação? Precisou de uma ajuda nesse meio de caminho de novo a voltar? Assim como José estava na casa de Potifar e depois parou lá na prisão de novo, e teve o copeiro que fez a volta dele ao palácio.
Como é que aconteceu isso na tua vida? Eu sempre pensei assim, né? Depois a gente vai amadurecendo e a gente vai vendo que Deus sempre, eu sempre falo, né? Deus promove encontro. Sim. Deus promove encontro. Então, naquele momento mais difícil, teve na época, tinha um rapaz que ele era o obreiro da casa lá e eu comecei a me espelhar nele, né? Porque o que eu via ele fazer, eu achava, uau, um homem de Deus, um homem que... E até que estavam montando um telhado lá e eu falei, não, tá errado isso aí. Ele olhou pra mim assim, eu falei, então desce todo mundo, você vai lá e faz. E eu, você não sabe fazer? Eu falei, sei, então vai lá e faz. E eu fiz, só que parecia assim, ó, como foi falado do processo, né? Eu terminava, chovia. E quando chovia, pingava. Era incrível. Meu Deus, pra quê, né? Eu lá na reunião, ele mandava me chamar no culto, chama o DJ lá, DJ, tá pingando. Eu falei, meu Deus. É o teu telhado. É o meu telhado. Aí subi lá de novo, no outro dia a gente ia lá, eu tirava tudo, fazia de novo. Pois era assim, do jeito que eu tô falando. Eu terminava, chovia. Aí chamava de novo o DJ. Isso foi umas 3 vezes. Aí quando eu tava um dia eu parado, olhando pra cima, e tinha umas pessoas lá que eram deficientes. Tanto física como mental, e umas pessoas que não davam para se tratarem como normais. Aí ele falou assim, a partir de hoje você deixa isso aí que eles vão fazer. Daí me apontou essas pessoas, fulano, ciclano, beltrano vai fazer. Daí aquilo ali me subiu um clarão, eu falei, pô, tá abusando com a minha pessoa, tá tirando eu pra... Entendi. Sabe? E eu fiquei muito irado com aquilo ali. Só que eu tava em cima do telhado, quando ele falou assim, desce daí, deixa aí que vai fulano, ciclano. E eu lá em cima descendo, e eu com muita ira dentro de mim, eu falei assim, rapaz, eu vou pegar esse camarada. E ele entrou no carro e foi embora. E eu fiquei pensando, cadê esse homem? E daí, quando eu vi o Fiat saindo, eu falei, deixa ele voltar. E aí o rapaz auxiliar me chamou e falou assim, você vai ficar na cozinha. Daí eu fiquei na cozinha ali, trabalhando e tal. Daí deu umas 11 horas mais ou menos. Chegou o caminhão, chegou os obreiros, tudo. E eu tinha acabado de colocar a comida na mesa. Sentou o pastor olhou e falou assim, essa comida tá fria. Eu falei, mas como assim tá fria? Eu acabei de colocar na mesa. Ele falou, eu não te perguntei se você acabou de colocar, eu tô dizendo que a comida tá fria. Eu preciso da comida quente. Fui lá, recolhi tudo, mas eu botei em cima passando aquele processo dentro de mim e falei assim, não, cara, não é pra mim esse lugar, eu vou embora daqui, eu não posso ficar aqui. Aí botei a comida lá, mas eu tremi assim, daqui a pouco chegou esse rapaz. Ele olhou pra mim de longe assim, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Eu falei, Pai do Senhor. Aí ele chegou e me deu um abraço assim, comprei pra ti, ó. Aí comprou, me deu uma camiseta, eu olhei pra ele assim, ele falou assim, tá, o que você ficou pensando em mim o dia todo, cara? O que você ficou pensando de mim? Eu falei, vou ser sincero, eu pensei em te encher de martelada. Ele falou, cara, eu pensei em te encher de amor, eu trouxe uma camisa pra você. Cara, glória a Deus, cara. Glória a Deus. E aquilo ali foi um processo, porque, sabe? E aí, passou-se um tempo, Deus me presenteou o pastor Michael na minha vida também, como, né, um homem que sempre apostou em mim, e isso aí foi se gerando essa amizade, né, que nós temos hoje. Muitas das vezes eu me lembro cada vez que o pastor Michael chegava, e por isso que eu digo que Deus promove encontro, né? Às vezes eu todo mal arrumado ali, querendo sair, ele falou assim, vai onde? Eu falei, vou sair contigo. Ele, não, comigo desse jeito você não vai sair. Olha o processo, mais um apertando, tipiti. Vai. Só que o processo é diferente daí, porque você já passou na moinha, sabe? Aí você vai ali, você cai na mão de uma pessoa que tá olhando, né, direcionada por Deus, para te melhorar. Sim. Porque ali era um processo de amor, né? Eu entendi isso. Que aquele processo que eu tava passando ali, que ele tava me ensinando assim, ó. Por mais que a pessoa tá fazendo algo pra ti, que às vezes tá testando em algumas coisas, algumas áreas assim, você trata ela com amor, trata ela, sabe? E o pastor Michael eu já vi diferente, eu já vi ele me ensinando a caminhar nesse amor. Sabe? Eu já vi, a conduta, como é que você tem que se comportar, como é que você tem que andar, né? Você não pode andar assim, você já não tá mais na droga, você largou da droga, mas continua se comportando como drogado, então não dá. Então vai lá, se troca lá. Daí eu vinha, às vezes, claro que passava, a gente é humano, né? Falei assim, tá, se arrumar pra quê? Tá bom assim, eu sou humilde. E é interessante, né, pastor, que essa parte do constrangimento é muito legal, né? Porque, sim, assim como o senhor estava contando ali a sua história de testemunho de quando o senhor se converteu e entregou sua vida a Jesus, é justamente isso. O senhor olhava para as pessoas que estavam em sua volta ali e queria entender o que essas pessoas fizeram para estar aqui sendo tratada dessas maneiras. Só que a questão é essa, elas não estão ali porque elas merecem, elas estão ali porque alguém amou elas demais
e esse amor superabundou. E aí até o Senhor falou que depois o Senhor queria muito servir, fazer alguma coisa para o reino. E o sentimento que motivava o Senhor era justamente um sentimento assim de gratidão. Cara, fizeram tanto por mim que eu preciso retribuir, entendeu? Então eu acho que até semana passada nós estávamos conversando a respeito disso lá na igreja, sobre a graça, e é justamente isso. O pastor trouxe para nós uma experiência que ele teve, de ter sido recebido em uma casa de um amigo dele, e que o amigo dele fazia de tudo para tratar ele bem, né? A ponto de ele não saber como lidar com aquilo, né? De ser constrangido realmente ao ponto de não saber como reagir àquilo, né? E ali é onde a gente aprende o que é a graça, né? A graça do Senhor é essa, né? De um amor tão grande, mesmo nós não merecemos, né? Esse amor, ele vem, derrama sobre nós, nos perdoa os nossos pecados, e a questão é você viver em gratidão, né? Não por obrigação. É mais ou menos isso que o Senhor trouxe. Tanto é que se a gente for olhar para a palavra do Senhor, o Cristo, por que Cristo não foi entendido pela religião? Porque justamente ele veio pregar o amor. Então, quando eles vinham com uma vestimenta de ética, de moral, inabalável, né? Cumprindo lei, cumprindo a lei de Moisés, cumprindo toda a Torá, enfim, botando tudo em ordem ali, aí vinha Cristo e quebrava eles no meio com o quê? Com o amor, com a simplicidade, se doando para alguém. Então era humanamente difícil de entender as reações. Sim. Então toda a vida eles estavam tentando articular para fazer o quê? Pegar Jesus numa pegadinha, né? Até estava lendo hoje de manhã sobre a mulher que foi pega lá em adultério, eles colocam ela na frente de Jesus ali e o cara se abaixa e escreve na areia, cara. E aí a grande pergunta, né? O que será que ele escreveu na areia? Aí tem diversas teorias, enfim, mas que não vem ao caso, na verdade, mas olha o processo que ele estava fazendo aquelas pessoas passarem. E no meio de todo aquele processo, quantas pessoas, quantos saduceu, fariseu, quantos escribas se converteram? E aí a gente tem quem no meio disso tudo? Apóstolo Paulo. Que foi o quê? Foi o cara que expandiu o evangelho para muitas nações aí, para muitos lugares, e até hoje, né, o nosso ícone de missão aí. Então a gente vê que esse processo, ele não foi um processo inventado pelo pastor Dejair, inventado pelo Resgate de Vidas, inventado, né, pelas demais aí comunidades que estão trabalhando com isso, mas o próprio Cristo utilizou disso para que pudesse extrair das pessoas o melhor que elas têm. Então, às vezes, a gente está passando por alguns processos, e eu quero já dar uma pergunta para o pastor Dejair. Às vezes a gente está passando por alguns processos e a gente não tem esse entendimento. O que está acontecendo? Para que essa pressão externa sobre a minha vida? E a minha pergunta é, para que fiquem claro e todos possam entender, quem foi o Dejair antes de Cristo? Na verdade, falando assim, eu tava ainda até aqui, até isso mesmo eu tava imaginando aqui agora, né? Porque antes da gente, eu tava pensando, quem tá dentro do processo não entende que é um processo, e quem tá fora também não entende que está usando usado, né? Sendo usado para esse processo. Exatamente. Ele não entende. O camarada tá ali passando por um processo, e quem tá de fora não entende que é a ferramenta de Deus ajudando ele nesse processo. Então, quando eu estava... Eu era uma pessoa que sempre trabalhei muito, e eu venho de uma família também estruturada, né? Eu venho de uma família bem complicada, vamos dizer assim. E eu me amiguei muito cedo, vamos falar assim, né? Me juntei com uma moça muito cedo, e ali eu me tornei um alcoólatra também muito cedo. Só que, e antes dessa questão de eu me tornar um cristão, né? Teve eu decidi sair de casa, eu decidi ir embora por causa disso, porque eu estava muito afundado no álcool, eu estava realmente quase não indo mais trabalhar, e meu menino já tinha uns 3 anos, 3 anos mais ou menos de idade, e eu chegava em casa bêbado mesmo, caindo, e de pessoas me grudarem, me levarem para dentro de casa, e até que um dia eu estava deitado no sofá, todo mijado, todo urinado, e eu me vendo assim de manhã cedo, eram umas 9 e pouca, e a porta do quarto estava aberta, eu na sala, e esse meu menino sentado em cima da cama, olhando para a mãe dele e chacoalhando ela e perguntando: mãe, por que o pai não pode estar aqui com a gente? Aí ela falou: teu pai é doente, teu pai não pode estar aqui, teu pai é doente. E aquilo ali me mexeu muito comigo. Aí eu levantei, peguei umas peças de roupa, tomei um banho e botei dentro da mochila
Caí no mundo, eu falei, eu preciso me limpar disso, eu preciso, sabe? Aí foi aonde que aconteceu todo aquele processo que eu falei, né, de conversão. Mas antes da conversão, eu era esse camarada que trabalhei sempre, mas devido ao uso e abuso do álcool, né, e por consequência essas drogas mais tarde, e quando houve essa conversão, eu tive certeza disso mesmo, por causa de um processo que foi bastante. Esse foi um dos que me. Esse, para mim, eu falo assim, que foi crucial mesmo. Foi quando eu estava dentro do centro de recuperação e eu querendo ser prestativo. E tinha uma parede lá que pediram para mim fazer aquela parede, levantar aquela parede, porque ia ter a vigília à noite. E aquela parede tinha que sair aquele dia. Eu falei, bah. E só que não. Centro de recuperação é um processo também bem legal de você começar a entender, porque tem pessoas que querem mudar e tem pessoas que não querem. E quem queria mudar na época estava todos ocupados, cada um fazendo uma coisa. E quem não queria fazer nada não fazia. Então eu estava sozinho, porque os que estavam lá já estavam tudo ocupados e os outros não queriam fazer nada. Daí eu falei, comecei a fazer aquela parede. Eu não almocei, não tomei café aquele dia, não almocei aquele dia. Passei o dia todo sem comer, fazendo aquela parede que eu sabia que eu tinha que terminar. E eu terminei aquela parede, era umas 7h30 da noite, 8 horas tinha reunião. Qual que seria a reunião? Reunir os pessoal, né, para ver quem iria fazer as funções da noite. E como eu estava recém-chegado ali, eu peguei e sentei no banco ali, mas crente, confiante que as pessoas tinham visto os meus esforços durante o dia todo. Trabalhei sozinho, não almocei, pensei comigo, ninguém vai me escolher, eu nunca tinha participado de uma vigília. Eu falei, hoje vai ser o meu dia, porque a vigília era comentada. Sim. Dentro do centro de recuperação. Ah, sexta-feira tem a vigília, que era uma por mês, né? Sexta-feira tem vigília. Eu tenho que aproveitar, não sabia, não conhecia. Falei, hoje eu vou conhecer. E quando o rapaz estava lá escolhendo, ele olhou para mim assim, ó, Jair, aí tu fica na louça da cozinha. Eita, longe da vigília. Eu olhei para ele e falei... Bem escondidinha. Olhei para ele e falei assim, mano, eu que vou pra louça, aí você vai pra louça. Eu falei, não, mas eu... Ele, não, é louça de Jair. Daí eu fiquei... Aquilo ali também... Falei, eu vou pra louça. Daí eu saí subir, e subi murmurando, né? Falei, poxa vida, que perseguição. Camarada fica, trabalha o dia todo. Será que ninguém tá vendo meu esforço aqui dentro? E eu remoendo sozinho. Tomei um banho, botei o avental e fui pra louça. O pessoal chegando ali, eu lá na louça. Eu espero. Isso já eram as 11h30, meia-noite, não é nada de louça vinda. Veio um tacho, um tacho grandão assim, cheio de gordura, lavei aquele tacho, entreguei lá e esperei de novo. Isso era 1h pouca da madrugada já. Eu falei, fui lá na cozinha, eu falei, mano, cadê a louça? A louça já acabou. Sim. Eu falei, como assim? Eu falei, a louça é aquele tacho. Eu falei, sério? Sério, a louça é o tacho. Tirei o avental e falei assim, eu vou pra vigília. E cansado, porque já tinha, né, trabalhado o dia todo, eu tava cansado ali, e nisso chegou um jovem para internar, um senhor, né, para se internar. E me chamaram, falaram assim, Jair, tem esse jovem, tava bêbado, ele tava alcoolizado, quase nem de pé ficava, coitado. Fui lá, abracei ele, falei assim, vou te levar lá pra cima, que eles pediram pra me colocar. Eram 32 beliches. Era um corredor grandão assim, de madeira. Aí eu botei e falei assim, o senhor fica aqui não me sai daqui, fica aqui. Né? Não vou te colocar na cama, o senhor pode cair e se machucar. Então o senhor deita aqui e fica aqui. Daí deixei ele ali e desci de volta e tô lá na vigília. E não poderia dormir, tinha que participar da vigília. E término da vigília tinha um café que servia o pessoal, né? De quem trabalhou durante a vigília. Sim. E eu tô subindo, daí o obreiro de aí, faz favor. Eu falei, o que foi? Ele, você ajuda a servir o café? Eu falei, rapaz, tô cansado, moço. Não, ajuda a servir o café aqui. Só sobrou você aqui, vem cá, ajuda ali. E eu, falei, amanhã não, eu falei assim, depois vou dormir, vou descansar bem, eu vou embora. Meio que decidido isso. Já não aguentava mais. Já a pressão tava grande. Eu falei, não, isso aí já é, agora estão tirando mesmo. Agora eu vou embora. Aí o que acontece? Fui lá, levou o café até umas 8h30 da manhã, subi cansado. Olhei todo mundo roncando, todo mundo dormindo. E eu falei, o meu beliche era treliche na época, né? O meu era o último, e você não podia sentar, porque era muito perto do telhado. Então você subia de frente e descia de ré. Aí subi a escadinha, quando eu vou botar a mão em cima assim, eu pego no pé de alguém. Eu falei, mas quem é que tá em cima do meu beliche? Eu falei, mano, poxa, desce aí, rapaz, eu preciso dormir. Essa cama aí não é sua. E daqui a pouco, veio resmungando, eu vi que os pés veio descendo, eu desci e fiquei esperando vir. Quando eu olho, quem era? O bêbado. Todo encharcado.
todo cagado. Ô, glória! Tinha cagado toda a minha cama. Eu saí, eu falei, não, aquele mau cheiro. Eu saí pra porta, assim, eu olhei aquele corredor, ele descendo, ele olhando pra mim assim, então, mas ele todo perdido, eu olhei assim, aqueles 32 beliches, eu pensei, 33, né? Falei, 33 beliches, esse camarada achou 1000, cara. Eu falei, não, isso não é normal. Falei, não pode ser. Daí eu saí dali, olhei pra cima e falei, não, Deus, você tem alguma coisa comigo? Eu falei, agora eu não vou embora mais. Agora eu vou ficar aqui e quero descobrir o que o senhor tem comigo. Só pode ser Deus, não tem outra pessoa. E aquilo ali, pra mim, foi marcante. E foi daquele dia que eu fiquei convicto a ficar ali dentro. Falei, não, agora não saio mais. Agora eu vou ficar aqui até ver o que Deus tem pra mim. A multiforma de Deus de falar com a gente. Exatamente. A multiforma dele. Aí hoje eu entendo isso, né? Que eu tava no processo. Coitado, o bêbado não sabia. Quem tava lá dando as ordens também não sabia. Mas Deus estava no controle, né? Deus sabia, Deus tinha esse propósito, Deus tinha esse projeto. Então, o fato de nós estarmos aqui hoje, Deus já sabia desse momento aqui, né? Então, para mim, uma das coisas que mais marcou, né? Antes de eu me tornar, o porquê que eu me tornei cristão, é esse amor que a gente vê que a gente nada paga, né? Você vê alguém, um dia você vê o cara chorando, você estendeu a mão para ele, abraçou ele, no outro dia você vê ele sorrindo. No outro dia você vê ele falando assim, poxa, obrigado por me apresentar esse Cristo, obrigado por ter me estendido a mão. Porque eu creio que o evangelho é assim, né? Hoje eu sou ajudado, amanhã eu ajudo, que faz parte da graça, né? Sim. Que a gente entende isso, como o apóstolo Paulo cai lá, vai, fica cego, vai lá, passa um processo, vai até um determinado lugar. Então, quer dizer, tudo Deus tem seus meios de fazer e tudo está no plano dele. Tudo vai acontecendo conforme os processos vão surgindo, também como na vida de José, quem entenderia? O camarada caiu lá dentro de uma cisterna, foi escravo, até chegar ali. Hoje, quem olha o pastor de Jair vai falar, ninguém sabe o processo. Verdade. Ninguém vê o alicerce, todo mundo vai ver o prédio edificado, mas ninguém vê da onde está ali a estrutura, da onde saiu. Mas Deus, ele vem, sabe, bem preparando. Mas e agora tu é pastor, não tem mais processo? Eu acho que é agora que começou. Um outro processo. Outro tipo, né? Porque pensa só, o senhor né, relatou aqui pra gente que teve uma vida antes das drogas considerada normal. Sim. E aí começa um relacionamento muito cedo, tal, acaba indo se enveredando para o álcool e para as drogas em si. E aí decidi. Eu acho que uma das perguntas mais cruciais, assim, de quem não conhece, né? De quem não conhece o mundo das drogas, nem do álcool. E uma das coisas que trazem muito julgamento é quando tu olha uma pessoa, e nós temos mais de 20 anos de experiência nessa área, e a gente conhece essa realidade, mas quem não conhece? O que faz uma pessoa pegar uma mochila, botar as roupas nas costas e andar por aí, sem rumo? O que me fez foi meu filho. Eu olhar o meu filho ali, olhando para minha mulher, né, na época, e dizendo, por que o meu pai não pode estar aqui comigo? Foi naquele momento ali que eu me disse, quando ela falou assim, não, ele é doente. Aí o que passou na minha cabeça, eu tenho que sair e procurar essa cura. Porque eu sabia que o problema era com álcool. Eu sabia que não tinha remédio. Não se falava em remédio. Hoje ainda até se fala, né? Em questão de bebida ali, mas na época não se falava em remédio. Não se falava em comprimido, não se falava nada disso. Uhum. E eu sabia que ali também eu não podia ficar, porque eu não queria mais ver, que eles me vissem naquela situação. Então, a minha ideia era sair, na verdade, sair sem ele nem beira, para não ver eles naquela situação que eles estavam, né? De querer eu junto e eu não poder estar, e eu também querer estar junto e não conseguir, devido a essa... Eu me decidi, eu entendi que eu estava doente. Uhum. E eu entendi que eu precisava sair dali, porque eu vi que o problema era eu. E eu achei que eu saindo, na época, né, eu vi que eu saindo ali seria a solução para eles, né? Não pro meu problema, porque eu não sabia se eu ia conseguir resolver. Mas pelo menos eles iriam ficar em paz. Eles pelo menos iam viver a vida deles. Eu não ia ser mais motivo de atrapalho, motivo de vergonha para eles. Entendi. Essa foi uma das coisas que fez eu sair, né? Só que tem pessoas, infelizmente, que não entendem isso. Porque é vagabundo, porque gosta de ser assim. Não, tudo tem um começo, tudo tem um porquê, né? Nada vem, ninguém acorda assim, né? O pastor Mike usa muito isso. Ninguém acorda assim e sai do nada, assim, simplesmente acordei, hoje eu vou lá tomar uma. Não, uma pessoa que nunca bebeu não vai fazer isso.
Então começa tudo, sabe? Eu sempre falo que o maior problema hoje é as famílias destruturadas. O problema tá lá na família, é lá que começa. Porque eu comecei a entender isso com o processo de ver outras famílias passando por isso, aonde começa o núcleo de tudo isso. É sempre na escola. Hoje eu passo na escola, quando eu vejo, eu acho interessante isso, porque quando abre o portão da escola, sai aquela criançada correndo assim, ali eu vejo juiz, ali eu vejo professora, Verdade. ali eu vejo pastores, ali eu tenho tudo isso, mas ali também tem andarilho. Ali também tem pessoas problemáticas, que às vezes a família não está enxergando. Às vezes ninguém está vendo. Então hoje eu sempre dou um conselho para os pais, principalmente, se não serve para ser amigo do teu filho, ou seja, se o amigo do teu filho não serve para ser teu amigo, então ele não serve para ser amigo do teu filho. Então se você não conhece um amigo do teu filho, se teu filho um dia sumir, se você não conhece um amigo dele, você vai achar ele onde? De repente ele pode estar lá na casa desse amigo dele, você nem sabe porque você não conhece. Verdade. Você não vai desenrolar com teu filho, ter uma amizade, sabe? Então, eu na minha família, o que faltou muitas das vezes, também não culpo, né? Ninguém por isso. Que depois de maior, eu sempre falo que a gente tem as nossas decisões a tomar, devido, tem um pouco de parcela nisso, tem, mas só que a gente não pode culpar as pessoas por isso, não os pais, nem as mães, depois que a gente tem a consciência... Até porque eles também não tinham essa compreensão, isso, né? Isso, não tem por isso que eu falo, destruturado, eles também não tiveram, também não foram... Essa Por orientação. isso que é muito importante a escola de discípulos, por isso que é muito importante, né, trabalhar a família. O papel da igreja, o né? papel da igreja. O papel da igreja. Isso é muito importante. E quando hoje eu percebo isso, que eu não tive isso dentro de casa, eu simplesmente saía pra rua, chegava em casa, tomava um banho, só tinha um horário para chegar, isso eu tinha. Mas ele não perguntava onde eu estava, com quem eu estava andando, simplesmente não estava em casa. Então faltou um pouco isso dentro da minha casa na época, né, junto com o meu pai, e enfim, vários fatores familiares, né? O processo que muitas vezes as pessoas olham, as pessoas na rua, a primeira coisa que eles colocam assim, isso aí é porque não deu nada na vida e acabou indo para esse, né, por esse caminho de botar uma mochila nas costas e andar pela estrada. Uhum. E a gente que trabalha com isso, lá no Resgate de Vidas mesmo, nós já atendemos médicos, diversos advogados, diversos engenheiros, diversas pessoas com formação, que quando a gente começa a comentar, as pessoas olham assustadas assim, de nossa, é sério isso? É sério. Então, assim, como disse o pastor Dejair, né, a escola, a estrutura familiar, ela é o lugar onde a gente precisa ter uma atenção. Hoje o Resgate de Vidas, tanto na parte da igreja quanto na parte da comunidade terapêutica, nós visamos sempre trabalhar com as crianças. Tanto é que nós estamos entrando no mês de outubro, né? Amanhã nós comemoramos aí o Dia das Crianças, né? E as pessoas ficam, às vezes, muito preocupadas. Não, eu quero dar um futuro para o meu filho. Até uma fala que a maioria dos pais usam é aquela: não, eu quero fazer eu quero que o meu filho nunca passe aquilo que eu passei. Esquecendo que muitas vezes o que você passou foi o que te tornou, que fez você ser quem você é. Né? Que te formou, entendeu? Claro que a gente não vai querer que os nossos filhos passem por momentos de dificuldades, de desalinhamentos e tal, mas aí você passou por esse processo e você pode dar uma boa conduta, uma boa direção. Então o papel da igreja hoje, o papel do Resgate de Vidas hoje é dar esse alinhamento para essas crianças, né? E quando a gente vem contar um testemunho desse, como do pastor Dejair, e eu posso... se me permite dar um tema, né, da estrada para o púlpito, né, de andarilho para pastor, porque quando a gente olha assim essa história, e como o pastor DJ mesmo olhar ele hoje, é fácil, cara, é bonito, enche os olhos de lágrimas, mas quantos estão dispostos a afirmar, a cravar uma bandeira para que a geração atual e a próxima geração não sofra aquilo que ele sofreu? Então é nossa responsabilidade, e por isso que nós estamos aqui hoje, para comunicar isso para as pessoas, não para contar uma história de sensacionalismo, não, mas para contar uma história e para cravar essa bandeira para que as pessoas, os pais, se conscientizem a cuidar dos seus filhos, os homens tomem seu sacerdócio dentro de sua casa, a mulher entenda que ela é uma estrutura, é um pilar importante dentro da sua casa, porque ela é quem edifica. Ou seja, quando a família está, cada um no seu local, como Deus assim determinou, há uma construção, todo mundo ganha, e uma nova geração é projetada para esse momento. E a gente está vendo de um momento tão difícil. E por isso falar desse assunto
tão importante. Nós perguntamos como o senhor foi, né? O que o senhor foi antes. E quem é o Djair hoje? O Djair hoje é totalmente... Tá tentando bater em alguém, não? Nascido de novo. Mas não chega de fato. Mas hoje não dá para se comparar, né? Porque Sim. eu acredito no novo nascimento, né? Porque faz parte do ser humano. Quando se fala, eu creio assim na prevenção, né? Se a gente trabalhar na prevenção dentro de casa, talvez os processos sejam diferentes, né? Com aprendizado também, é óbvio, né? Mas hoje eu me vejo assim, um sacerdote, coisa que eu não via antes, Amém. né? Hoje eu me vejo com responsabilidade por vidas, né? Porque hoje a gente queira ou não queira, a gente tem que ser exemplo. A gente, por ser, né, seguidor de Cristo, por a gente ser discípulo de Jesus, a gente tem que caminhar nos seus passos. E isso é uma responsabilidade, porque é triste, a gente tá com um jovem lá, ontem mesmo, ele estava lá em casa lá, e nós fizemos uma ajuda para um rapaz lá, que ele pediu para ajudar ele a botar uma moto em cima de uma caminhonete lá, e voltemos a fazer o que nós estávamos fazendo, e demorou uns 10 minutinhos, o rapaz veio com 2 garrafinhas de cerveja, e vocês bebem, né? Aí eu olhei para ele e disse, não, mano, nós não bebemos. Dele, sério? Eu falei, sério, nós não bebemos, nós não bebemos. E ele ficou, eu falei assim, mas fica na benção, eu falei para ele. Aí eu falei, fica na benção, eu vi que eu acho que eles, poxa, deu um tiro no pé. Deu uma bola fora. Ele veio com uma boa intenção, né? Da parte dele, né? E com a cultura que ele vive. Com a cultura que ele vive, com os costumes dele. Aí, o outro menino que tá com a gente lá, no processo também de recuperação, ele olhou para mim assim, pois é, hoje só um não já faz a diferença. Então, quer dizer, quando ele falou aquilo, eu falei, uau, né? Hoje um não faz toda a diferença. Então, por quê? Porque muitas das vezes as pessoas não conseguem dizer não, né? Por se sentir constrangido, por quer se sentir envolvido, diz não. Hoje, o Djair hoje consegue dizer não. O Djair hoje consegue dizer sim. Então, hoje, o Djair hoje é tudo que um dia eu não esperava que eu chegasse a... Porque meu pensamento, quando eu estava na BR, quando eu me tornei um andarilho, o meu pensamento era assim, tá bom assim, eu vou ficar assim pro resto da vida. Eu acho que essa é a minha sina, eu dizia, essa aqui é o meu... Se conformou com aquilo. Eu vou, pra mim... Até seria uma pergunta que eu queria fazer pro senhor, se em algum momento o senhor chegou a achar, né, que era aquilo ali mesmo para ti e que talvez... né, o evangelho não seria a solução para aquilo que tu estava vivendo ou não conseguiria satisfazer a tua necessidade de mudança, no caso. Eu na verdade, assim, eu não diria assim que o evangelho não seria, né, o suficiente para saciar essa vontade de mudança, ou ser uma pessoa diferente, porque eu vi nitidamente esse processo acontecer, foi bem, para mim foi muito chocante, foi uma coisa muito, por isso que eu digo que foi extraordinária, porque depois você vai, sabe, então, quando eu estava na rua mesmo, sim, já passou pela minha cabeça que jamais eu iria, e eu ouvi isso, eu ouvi isso de pessoas que não tinha mais jeito, não tinha mais futuro, inclusive quem falou isso para mim, uma certa feita, foi uma psicóloga, eu fui consultar com ela, aí ela falou pra mim assim, perguntou quanto tempo que eu tava na rua, daí a última pergunta dela foi, quanto tempo que você usa droga? Eu falei, faz alguns anos, já dei o crack. Quanto tempo? Eu falei, o crack vai fazer mais de 2 anos, vai pra quase 3 anos. Aí ela falou assim, então... Game over. Pra ti não tem mais como voltar. Daí eu perguntei por quê? Daí ela falou assim, porque quem usa crack há mais de 2 anos, não tem mais como, é irreversível o processo, porque... devido a muito tempo de uso, o máximo que você vai conseguir ficar, ela sempre falou, e ela citou uma coisa que me chamou muita atenção, ela falou assim, por que você acha que as casas de recuperação têm um processo de 9 meses? Tá, mas por quê? Assim, porque o processo de 9 meses é o máximo que um viciado aguenta ficar. Daqui a pouco ele vai ter uma recaída. Então ele só dá esse tempo de 9 meses. Depois que sai, vai recair, vai... Aí aconteceu algo extraordinário, porque passou-se, eu não lembro agora se foi 3 ou 4 anos, eu voltei nesse lugar e ela estava lá. A mesma psicóloga estava lá.
Aí eu entrei na salinha, sentei com ela, falei, senhora lembra de mim? Ela falou assim, não, moça, é tanta gente. Mas você quer algum tipo de ajuda? Eu falei, não, eu vim aqui pra lembrar a senhora quem sou eu. Ela assim, mas quem que é você? Eu falei, você lembra daquele rapaz que sentou aqui um dia, assim, assim? Ah, tô lembrando. Faz tempo que tu tá internado? Eu olhei pra ela assim, não tô mais internado. Ela assim, tá, mas... Eu falei, eu queria fazer uma pergunta pra ela. Eu falei assim, faz pra mais de 3 anos já que eu não uso droga mais, que eu não fumo crack. A senhora falou pra mim que quem fuma mais de 2 anos não tem solução. E eu perguntei pra ela o que aconteceu comigo. Ela olhou pra mim e disse, não, meu filho, isso aí é um caso raro. Eu falei, não. É um caso raro. É caso raro. Eu olhei pra ela assim e falei, não é raro, porque eu conheço muitos amigos meus que estão há 8, que estão há 10, que estão há mais anos já. Eu queria saber da senhora que isso aí. Daí ela olhou pra mim e disse, isso aí já é milagre daí. Eu falei, então agora sim, agora a senhora chegou onde eu queria. Agora você confessou. E ali foi o que eu falei para dos 9 meses. Eu falei assim, sabe que eu aprendi uma coisa, 9 meses é um novo nascimento, eu falei para isso. Que é o processo de uma criança nascer de novo. É um processo, né? De toda uma gestação, de todo um cuidado. Eu falei para ela assim que aconteceu na minha vida. Eu falei assim, passei por esse processo, né? Hoje estou aqui para falar isso para a senhora, falei para ela, a senhora me machucou muito quando a senhora falou, disse que não tinha mais solução. E eu vim aqui pedir para a senhora não falar mais isso. Não faz mais isso, porque a senhora machuca as pessoas. Ela falou assim, não, entendi, mas tá bom. Daí eu vi que ela, né, ficou meia, também coitada. Mas eu fui lá para mostrar para ela que realmente falei de Jesus, falei para ela, né, desse processo de 9 meses. Porque na verdade isso é até uma questão, acho que não é particular, né? É uma questão que muita gente ainda acredita que não há possibilidade de mudança, né? Então, se a pessoa se tornou aquilo ali, ela vai ser aquilo o resto da vida dela, né? Uma mentira que Satanás, né, pregou tanto que acabou se tornando verdade dentro de algumas pessoas, né? Sim. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de um processo como o senhor passou, né, dessa mudança, como todos nós, né? Muita gente não acredita no evangelho, não acredita nas igrejas, não acredita em Deus, justamente por causa dessa mudança. Como que um cara pode mudar, né? Tem gente que não acredita, né, pessoal? Sim, é o sofisma, né? Se a gente olhar a Bíblia Sagrada, ela vai falar isso desde o princípio de tudo. A gente, às vezes, vai falar dessa palavra, eu gosto muito de falar sobre o sofisma, porque o sofisma é a meia-verdade, né? Na verdade, é mentira. O sofisma é uma mentira e a gente entende ela por uma meia-verdade. Então, a gente vai olhar o começo de tudo lá no Éden, o próprio diabo colocando o sofisma em prática, porque ele foi o cara que... Ele é o pai da mentira. Então, ele foi o cara que até hoje ele usa o sofisma e onde denigre muitas coisas que o próprio Deus tenta fazer. Sempre foi na religião e nas conversas, enfim. No Éden aconteceu isso. A palavra ela fala que a serpente chega para a Eva e diz assim, olha, que Deus é esse, né? Ele disse para você não comer de nenhuma das árvores do jardim. Eva olha, não foi isso que ele falou. Ele falou que de uma eu não posso. Das outras eu posso, mas de uma. E aí começa a argumentar com ela até que ele induz ela a ir lá no fruto proibido. Depois ele com o próprio Cristo, ele começa com sofisma lá, né? Jesus tá de jejum, leva Jesus para o monte, ali para o deserto e começa com meias verdades tentar aplicar um golpe em Jesus. E isso muitas vezes nós levamos para nossas vidas e nós acreditamos que não é possível. A gente vê hoje um grande número de pessoas que não acreditam mais em si mesmas. Então, quando a gente vai falar do amor de Deus, quando a gente vai falar, a gente tem que se empoderar disso de uma maneira que a gente vai levar essa verdade para as pessoas, para que as pessoas possam ser motivadas. Tanto é que a palavra de Deus fala, tem de bom ânimo. Bom ânimo é um fruto do Espírito e bom ânimo não é algo fácil de ter. Por quê? Como é que o camarada vai ter bom ânimo se ele já está desacreditado? Como é que o camarada vai ter bom ânimo se ele já está com a sua mente totalmente destruída, cheia de mentira, sabe? Que foram contadas ao longo da vida para ele, foram colocadas culturalmente dentro dele. Como é que ele vai lutar contra aquilo? Então, ter ânimo, ter vontade de mudança não é uma coisa tão simples. Mas daí a gente lembra do lema do resgate de vidas, que é Jó 14:7. Ainda que a árvore estiver cortada, essa árvore ela está plantada na beira do ribeiro. E ainda que ela for cortada, seus galhos, sabe, apodrecerem, enfim, ela morrer ali, ao cheiro das águas, ela renascerá. Sempre há esperança onde há vida. Sempre há esperança onde há vida.
Só precisamos acreditar e começar a colocar isso em prática. E é interessante como nós acabamos nos prendendo muito àquilo que é estético, né? Sim. Nós estamos falando a questão dos fundamentos, né? Que nem o senhor trouxe, da família, e a importância que a igreja tem nesse quesito, né? Só que, às vezes, a gente tem essa questão de entender de que Deus só está preocupado com a minha bênção. Ele só está preocupado em trazer a prosperidade para minha vida e aquilo que é visível, né? Até essa semana aconteceu um negócio engraçado comigo que ali do lado de casa, bem na esquina, eles vão construir um prédio ali. Aí eles fecharam, botaram tapume, não sei o quê. Aí eles botaram aquelas máquinas grandes de fundação, sabe? 10 metros de altura a máquina. Meu Deus do céu, um transtorno assim, uma avenida bem movimentada. Aí vinha caminhão de concreto e não sei o quê, papapá. Ficaram acho que umas 4 semanas fazendo a fundação daquele negócio lá. Só que agora tu passa lá na frente, tu não tem nada lá. Tu só vê o terreno de novo. Falei, mas o que fizeram? Eles cavaram pra baixo, fizeram a fundação e tudo mais. 4 semanas lá. Essa é a parte mais cara do processo da construção de um prédio, né? E assim, agora eles podem construir o prédio quantos andares eles quiserem, porque eles fizeram uma fundação bem sólida, né? E eu acho que o evangelho é isso, né? Não é Deus querendo trabalhar naquilo que vai aparecer no prédio nosso, né? Mas é Deus trabalhando na fundação, que é a parte mais importante, porque é o que vai suportar tudo, né? E essa questão dos processos mesmo que o senhor citou, eu vejo muito aquela questão de Faraó. Se você for pensar, quem endureceu o coração de Faraó não foi Satanás, foi Deus. Não. Então, os processos da nossa vida é Deus mesmo que permite. Para quê? Para nos moldar, para nos fortalecer, porque essa questão do fundamento. E é muito difícil, como o senhor colocou, né? Sim. A gente se enxergar nesse processo, né? Se enxergar e como, né, você mesmo falou que Deus não fica preocupado na parte estética da coisa. Só que às vezes as pessoas não entendem isso. Por quê? Porque existe uma necessidade nossa humana de querer alcançar algo, e a gente acha que aquilo ali para Deus é o principal, né? Deus quer me ver hoje, de já ir pastor, de já ir, né? Isso para Deus é fácil. Para Deus é fácil. Você quer ver? Tem uma passagem na Bíblia que tem um camarada lá que os amigos deles pegam ele, levam Jesus em cima até o telhado, desce um amigo deles ali, para quê? Para que Jesus viesse curar ele. E isso ali eu tive essa compreensão. Por quê? Porque todos os que estavam ali eram paralíticos. O cara estava deitado ali. O que aquele cara mais queria? Andar. Físico, restaurado. Quem estava olhando ali, que queriam ver? Aquele cara andar. Que seria um milagre. Então estava todo mundo atônico, todo mundo esperando aquilo ali acontecer. Sim. E o que Jesus faz? Pega teu leito e anda. Não foi isso que Jesus fez. Jesus falou assim, ó, perdoado estão os teus pecados. Então quer dizer, que primeiro que tudo que Deus está preocupado é com a nossa salvação. É que nós vamos morar com ele no céu, porque o resto é fácil. Agora pega teu leite e anda, já que você está salvo. Então eu entendi isso. Então às vezes o processo é isso. Sabe, você pegar o teu leito, caminhar e andar para isso, para ele, para Jesus é fácil. Mas não é isso que ele quer. Ele quer que nós entenda que essa questão de estética, isso aí é só consequência do que você está caminhando quando você está caminhando com ele. Então seja fiel no pouco, que no muito eu te coloco. Então quer dizer, esse fiel é a gente acreditar que a gente realmente vai voltar a andar, é acreditar que Cristo está ali, né? Independente do que está acontecendo, é acreditar que a gente é salvo, e a gente acreditando que a gente é salvo, que tem uma palavra de Deus direcionada ao nosso coração, a nós cumprir nosso legado aqui na terra. As demais coisas físicas, aparentes, vai acontecer, porque já é nosso, é Sim. promessa nossa. Sim. Comeremos melhor essa terra. A todo aquele que nele crê. A todo aquele que nele crê. Então, esse é o papel principal, sabe? A gente entender que o estético, por fora, para Deus é muito... Agora, a conversão é a nossa parte. É nós entendermos isso. Então, se Jesus chega para aquele camarada e fala, pega o teu leito aí e anda. Aí é tornar uma bagunça, todo mundo alegre, mas não é essa a intenção. A intenção é, primeiro, quero te salvar. Aí depois as demais coisas vão sendo acrescentadas. A gente tem uma dificuldade grande de entender como Deus trabalha, né? Porque, como o pastor estava relatando essa passagem, se a gente for olhar, quem estavam ali de espectadores,
tinham visto o cara chegar. Imagina, eles tentaram passar pela porta, eles tentaram passar por outro lugar, mas a casa estava sendo rodeada de pessoas, ela estava cheia, as entradas elas estavam obstruídas. E aí a minha pergunta, será que ninguém ali teve compaixão de, pô, cara, deixa o cara passar, deixa eles entrar. Eles tiveram que abrir o telhado, fazer uma função, entende? Tiveram todo, pô, será que não teve ninguém ali com o coração aberto? E quando eu olho essa passagem, quando eu olho esse sentido, a gente se compara hoje muito com isso. Com pessoas que estão até tentando levar uma vida perto de Jesus, porque essas que estavam rodeando a casa estavam perto de Jesus. Elas estavam até ouvindo o que Jesus falava. Sim. Só que elas não colocavam nada daquilo que Jesus ensinava em prática. Então, muitas vezes, nós temos pessoas chegando perto de Jesus, vendo Jesus, ouvindo Jesus, mas não colocamos em prática. O evangelho, ele não é só... A salvação, eu falo muito isso lá na igreja, a salvação é a porta, é o início, é o play da situação. É o play da situação. Eu sou o caminho. Então, existe um caminho para ser trilhado, para que a gente adquira a vida. Entendeu? Então eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você vai descobrir quem é essa verdade ao longo da sua trajetória. Ah, pastor, mas porque assim, essa semana me perguntará, pastor, eu vou aceitar Jesus e eu vou ser salvo, é isso? Acabou? Não, cara. A oração do Pai Nosso é aqui na terra como é no céu. Então nós temos que criar um relacionamento com Deus e fazer o céu descer no nosso meio. E aí sim, aí você vai olhar o pastor Dejaí hoje, né? Aí bonitão, camisetinha, tal, família, casado, sabe, tocando a igreja lá, falando do amor de Deus. É lindo, é maravilhoso. O prédio já está estipulado, tal, já está constituído, só que ninguém viu essa fundação. E essa fundação é tão importante quanto o prédio, entende? Por quê? Por que esse prédio ele é bonito? Porque a estrutura não foi rompida. Porque não adianta, se o prédio poderia ser lindo, maravilhoso, mas ninguém iria desfrutar se a fundação não fosse reforçada o suficiente para haver habitação nesse prédio. Então nós precisamos entender isso, sabe? Precisamos entender que o que Deus quer com a gente é um relacionamento. O que Deus quer com a gente é fazer nós voltarmos ao princípio de tudo. Deus criou o homem para se relacionar. Então Deus quer o homem para salvar, para si, claro, para se relacionar. Daí quando você olha um filho, uma filha de Deus, entendendo a paternidade divina, entendendo quem ela é no reino de Deus, você vê ela desfrutando de tudo aquilo que Deus tem. Aí, claro, se você é um filho que só é um filho pedichão e não é um filho que faz a sua parte, cara, a gente é pai, né? Sou pai, você é pai, ele é pai. A gente sabe, o filho começa a pedir demais, a gente, ó, sossega aí, guri. Sossega aí, como é que tá a tua nota? A gente já começa a dar aquelas cobranças, né? Como é que tá? Você não lavou a louça, você não ajudou a mãe, você não recolheu o lixo, e a gente começa. Então, assim, Deus não quer filho pidões. Deus quer filhos entregues. Deus quer filhos obedientes. Deus quer filhos, sabe, que não estejam interessados em ganhar um presentinho de boa conduta. Não, cara, Deus está interessado em filhos que tenham boa conduta. Deus está interessado em filhos que entendam Ele como pai, e não somente Ele sabe como... Não, cara, Ele é meu pai. Ele me ama sobre todas as coisas. E nisso a gente vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem. É verdade. E, pastor Dejair, como foi esse negócio de pastor na tua vida? Como foi esse chamado aí? Aceitou de boa ou também que dá uma martelada em Deus? Na verdade, também não era uma coisa que não estava programada nos meus pensamentos. Na verdade, eu nunca tive essa ideia de querer ser pastor, né? Não entendia que já era. Na verdade, eu não entendia, porque a partir do momento que você já faz uma opção de estar cuidando de alguém, né? Tá no meio daquele pessoal. Pastoreando. Já estava pastoreando. Isso é muito... Então, assim, a gente já era, na verdade, né? Só que a gente não tinha esse entendimento. E até que surgiu essa ideia. O abençoado pastor Maico. E eu pensei comigo, eu falei, não é pra mim, né? Porque ser chamado de pastor, pra mim já... A gente não tem essa maturidade, na época a gente não tinha isso, né? E se soava como se fosse alguém querendo ser um soberbo, alguém querendo cargo, essas coisas, e eu não gostava disso. E não gosto, né? Por questão de cargo, nada. Hoje eu gosto quando me chamam de pastor porque eu entendo o que é ser pastor, né? Antes eu não tinha esse entendimento, hoje eu entendo a responsabilidade, né? E até que um dia eu estava chovendo,
E eu tava saindo de casa com a minha esposa e tinha uma família, tava um casal saindo, que era vizinho nosso. Só que eu nunca conversei com eles, nunca, não tinha intimidade com eles, que eles entravam, nunca cheguei a ter falar com eles. E nisso eu me lembro que tava chovendo, eu falei pra Eliane, eu falei, não, vou dar uma carona pra eles, veio perguntar pra eles onde vai. Daí eu parei o carro, falei, o senhor vai pra onde? Eu falei, não, eu vou até o mercado ali. Eu falei, entra aí, eu te dou uma carona. Ele, não, pastor, fica tranquilo, tá... Eu falei, pô, pastor. E não tinha recebido a unção Falei, ainda. não sabia, não tinha nada. Eu falei, tá bom, mano, mas tem certeza? Não, pastor, fica em paz. Aí peguei e saí com aquilo, eu falei, pastor, cara, mas quem é que falou pra esse cara que eu sou pastor? Se eu nem sou pastor, nem sou nada, pô. E já que tava bravo já com o cara, porque tava de chão preto. Cara, eu sou pastor, daí, e nisso, conversei isso com a minha esposa. Aí depois peguei o pastor Mike e falei, mas pá, como deu. Isso aí já estamos profetizando e tal. Enfim, né? Eu sei que aí um dia nós estávamos no resgate e Deus botou isso no nosso coração de fazer essa igreja, de acontecer esse avivamento, eu digo assim, em Tijucas, de uma mudança né, de conceito, enfim. E aí eu recebi um convite do pastor Michael, ele falou assim, vamos bem comigo, vamos, né, você vai entrar como vice, né? E eu, mas vai ser ungido, vai ser pastor. Eu falei, rapaz do céu, será que é pra mim isso, esse negócio? Sim. Lá fomos orar a Deus confirmou, né? Eu falei, tá bom. E aí, aceitei, né, o convite do pastor Michael e no dia mesmo foi nossa, inesquecível que Deus tá fazendo, que ele já fez, né? Uhum. E hoje eu entendo que isso não é só um cargo, eu entendo que isso aí não tem nada a ver com cargo, na verdade. Isso aí tem a ver com responsabilidade de almas, a gente entende que a gente tem que ter uma vida, né, no altar para que essas pessoas vejam que realmente o que é um papel de um pastor, o que é um papel de um sacerdote, o que é um papel de um pai e família. A gente tá, né, como luz nessa terra, né? Uhum. Sal deste mundo, e eu entendi isso hoje, né? Então hoje quando a pessoa fala, pastor de Jair, eu paro e penso assim, pois é, pastor de Jair, quem diria? Então, hoje eu sou grato a Deus por Deus ter me dado esse entendimento, né? Porque eu acho que quando não se tem entendimento, você acaba perdendo as oportunidades. Quando você não tem entendimento das coisas, você acaba perdendo. Você não vive aquilo que Deus está te dando. Por não entender, às vezes, sabe? E o senhor teria, assim, uma forma mais consistente, assim, para definir o que seria um pastor para o senhor hoje? Olha, pastor para mim hoje seria aquele que toma as dores do próximo. Sabe? Aquele que tira seu... Tem um versículo que eu gosto muito. Quem é que dá a vida pela vida do seu irmão? Quem é que está disposto a isso hoje? Eu digo que hoje, nesse momento, nós três aqui estamos dando a vida por alguém. Sim. Uhum. Porque dar a vida pro seu irmão não é você se confiar na frente que alguém vai lá dar uma facada, vai dar um tiro, você está dando a vida por a vida dele. Não é isso. Não é por você morrer por ele. Não, é você se colocar no lugar dele. É você ser prestativo na hora que ele chorar com os que choram, sabe? Se alegrar com aqueles que se alegram. E a gente ter uma luz para aquelas pessoas, e você saber que tá ali ajudando sem ver a quem, você entender que existe você orientar essas pessoas a um caminho correto, bíblico, né? Sem interesse de machucar ou de se aproveitar. Infelizmente existe isso hoje, a gente também não pode negar isso, que pessoas pegam essa palavra aqui e transformam em algo, né, para si próprio. E eu entendo que hoje eu defino o pastor como uma pessoa que um dia foi amado e aprendeu a amar. Eu defino isso, porque um dia eu fui amado e hoje eu aprendi, sabe, amar também. E tudo isso vem me, sabe, sendo muito forte isso hoje na minha vida. Que pastor para mim é isso. Um dia você foi amado. E na visão de vocês lá, né, fazendo essa pergunta para vocês dois que caminham juntos, né? Vocês têm muita dificuldade, né? A gente vem falando aqui muito a respeito de a gente ajudar pessoas, né? Geralmente, quando nós vamos ajudar pessoas, nós encontramos essas pessoas realmente em um estado ali de vulnerabilidade, né? Estão frágeis. E a gente, né, por ter um chamado de Deus, por ter não que nós não vamos passar por isso também, porque às vezes também nós passamos por momentos de dificuldade, mas por naquele momento nós estamos ali para ajudar, para estender as mãos, vocês têm uma dificuldade de mostrar para essas pessoas que você está ali apenas como um instrumento de Deus, para que essa pessoa não se apoie em vocês
a ponto de achar que vocês são, vamos dizer assim, o Jesus, o Moisés deles e fundamentar a fé deles sobre vocês por essa ajuda? Ah, não, tem um pastor lá que ora por mim e vai fazer por mim. Tem essa questão? Vocês já conseguiram resolver isso aí? Então, assim, ó, quem não gosta de ser amado? Né? Você chega às vezes numa pessoa e entrega um amor em cima da pessoa. E quem não gosta disso, né? Isso, claro, ocorre. Só que o amor, mano... O que é o amor, né? A gente vai perguntar assim, o que é o amor? Deus é o próprio amor. Se a gente for perguntar quem é Deus, da forma mais simplória de se explicar, Deus é amor. Só que ele está sentado num lugar que faz toda a diferença. E é onde que as pessoas não raciocinam. Ele está sentado no trono de justiça. A justiça de Deus é um equilíbrio, entendeu? Então, quando quando você chega a uma pessoa e oferece amor para ela, você não está oferecendo bajulação. Você não está oferecendo o amor eros, né? Que é aquele amor erotizado, tal. Não, cara. Sim. Você está oferecendo o amor de Deus. Um amor que corrige, um amor que coloca no lugar, um amor que traz centralidade, um amor que limpa as feridas, coloca um curativo, mas dá uma diretriz, dá um caminho para a pessoa, entendeu? Então, assim, nós, enquanto, né, tanto eu quanto o pastor DGI, nós trabalhamos isso dentro da igreja. E a gente sempre fala, a gente sempre nos coloca, porque assim, ó, o que acontece? O camarada, quando ele recebe, e aí tá o perigo né, voltando na fala do pastor ali, do título de pastor, aí tá um perigo. E que Deus trabalhou muito na nossa vida para que isso não acontecesse conosco. Por quê? Porque a gente nunca ficou esperando um título. Sim. A gente já pastoreava sem saber. A gente já pastoreava sem ser. A gente fazia por quê? Porque a gente ama pessoas. A gente ama fazer aquilo desde sempre. Tanto o Dejair largou, se absteve de toda a sua vida, mesmo depois da recuperação, mesmo depois de mudar de vida, para cuidar das pessoas. Eu a mesma coisa. Eu fui estudar, tinha uma vida, abandonei essa vida para cuidar de pessoas, para aquilo que Deus me comissionou. Entendeu? Então a gente teve esse entendimento. E não foi porque alguém um dia disse, olha, a partir de agora você recebe esse título e a partir de agora você começa... Não, a gente estava fazendo, cara. E aí chegou alguém e disse, cara, isso daí é pastorado. Vocês são pastores, então pega aqui a unção. Sim. Foi dessa maneira. Quando acontece dessa maneira, a justiça de Deus ela vem junto. Você tá entendendo? Então a gente usa muito isso em cima do altar, em cima do púlpito, quando prega. A gente fala, gente, nós somos gente igual vocês. Nós não somos super-heróis. Nós não somos aqui, sabe, demais. Não. Essa semana, eu fui levar uma pessoa no hospital e a pessoa falou o seguinte, pastor, se não fosse o Senhor, eu não sei. E começou com esse assunto. E ele falou assim, que vocês são muito bons. Eu disse, pode parar. Pode parar, porque isso é estratégia de Satanás para botar orgulho dentro do nosso coração. Tô fazendo nada demais por ti, mano. Eu tô fazendo um papel de cristão. Eu não sou teu irmão. De que a gente não chama? A gente não chega e diz assim, paz do Senhor, meu irmão. Ô, meu irmão, tudo bem? Ô, mano. Eu sou do mano. Eu gosto de chamar os outros de mano. Olha o church manifestando, church. Então, eu sou do mano. Então, paz, mano, tudo tranquilo, tudo legal. Cara, se eu considero o outro meu irmão na alegria, por que eu não considero ele na tristeza? Por que eu não considero ele na falta? Por que eu não considero ele na aflição? Tá entendendo? Então, a irmandade em Cristo, ser corpo de Cristo na terra, tem muito a ver com isso. Eu olhar ao outro como um dia me olharam. Aí eu uso o termo que o pastor DGI usou. O pastor é aquele que um dia foi amado e que hoje está amando, cara. Ele entendeu o mecanismo de Deus. Tá entendendo? Nada mais do que isso. Entendeu? E aí nós vamos pregar de muitas formas para que as pessoas possam entender. Você tá aqui hoje, você abriu esse canal, você abriu esse programa, esse tempo, você dedica esse tempo em amor às pessoas. Entendeu? E nós estamos aqui fazendo o quê? Anunciando o evangelho, anunciando esse amor. Então, a barreira crucial hoje, que eu entendo, tá? Que vai separar o estrelato, o estrelismo, aquela questão de fazer o pastor como um Deus, é a justiça de Deus. É ser justo. Você seja justo com as pessoas. Você mostre para as pessoas que aquilo que você está fazendo não é porque você é o cara, mas porque aquilo é normal. Entendeu? Devolver o troco errado no caixa do mercado não é algo sobrenatural, é algo natural. Para que eu possa viver o sobrenatural, o meu natural precisa estar equilibrado. Essa é a convicção certa.
Entendeu? A partir do momento que você deixa o natural equilibrado na justiça de Deus, o sobrenatural vai acontecer na tua vida. Eu faço essa pergunta a vocês, porque até a gente começou falando isso no tocante a respeito da religiosidade, né? Sim. Analisando um pouco, vendo, né, o movimento da igreja, de algumas pessoas que nós conhecemos aqui, a gente observa muito isso. Existe essa coisa da terceirização, sabe? Por que eu vou sofrer se eu tenho o meu pastor que pode sofrer por mim? Entendeu? Por que eu vou pagar um preço, né, se tem alguém que paga um preço por mim? É mais ou menos o que estava acontecendo lá com o povo no Egito com Moisés. Isso. Né? Tem alguém que vai lá subir no monte lá e correr risco de vida, eu vou mandar ele, não vou eu querer subir. Né? Então, e aí é onde que a gente entra nessa questão da religiosidade mesmo, né? Que, como o Senhor disse, muito pode ser que isso veio sobre a igreja por esse entendimento de querer ficar nesse posto que, vamos dizer assim, que as pessoas me colocaram, e aí agora começa tudo, né, desandar, e aí vem a religiosidade, né, de achar que o evangelho precisa ser acrescentado alguma coisa. E aí começa essa coisa do legalismo, vem um monte de outros problemas que se acarretam. E eu nunca tinha observado como o Senhor colocou aqui. E a visão do pastor Dejair? Porque assim, ó, o que acontece? Quando eu vou para a Bíblia, eu leio a Bíblia e vejo algumas coisas, que eu sempre penso na oferta, né? Uhum. Sempre penso na oferta. Se a gente olhar que naquela época de Moisés, de Abraão ali, o que seria o sacrifício? Era você ir lá, preparar um bezerro, um cabrito, um cutelo, enfim. A primícia. Preparar a primícia ali. Essa primícia era sem mácula, sem nenhum Perfeita. defeito. Uhum. Então quem é que cuidava? Alguém cuidava. Sim. E olha só isso aqui. Ele cuidava daquele cabrito, daquele animal, com todo cuidado para chegar, para fazer o quê? Entregar a Deus. Tanto é que quando eu leio a Bíblia, eu vejo lá, quando Jesus chega no templo, que ele chega ali, se você for ver, ele chega com o chicote ali, ele dá umas lambadas ali, tá derrubando. Por quê? Porque tinha mercadores ali. Sim. Tinha pessoas ali. O que eu vejo hoje? Para a gente tomar esse certo cuidado, como tu falou, de a gente querer achar que a bênção, o que Deus tem para mim é fácil levar, comprar pronto. Sim. E nesse contexto, as ovelhas ali já não eram mais tão perfeitas como era lá antigamente. Ele estava vendendo qualquer tipo de ovelha. E o que mais interessante disso é porque quando Jesus está ali fazendo aquele processo todo ali, quando as pessoas estão ali, eu fico imaginando, né? Eu vou ali, eu vou supor assim, eu vou citar alguma coisa aqui, a toalha da benção. Eu tenho a toalhinha da benção. Quanto que custa a toalhinha da benção? R$10. Eu já vou lá na igreja, vou escutar aquele hino, né? Vou escutar aquele hino, vou ficar lá, e depois eu vou dar R$10 na toalhinha, vou levar a benção para casa. Sim, entendi. Por R$10. Eu não tive sacrifício nenhum, eu não cuidei da ovelha. Uhum. Eu não, sabe, aquele de você cuidar daquilo ali para você levar até o altar, você não fez isso para entregar a Deus. Na verdade, você está querendo comprar, como tu falasse, é muito fácil daí. Eu chegar a querer comprar pronto. Eu não precisar cuidar porque tem alguém cuidando para mim. Isso. Alguém cuida do ovelhinho para mim, aí eu chego lá e só compro ela e levo. É esse o entendimento errado. Que a gente, nós que temos que, sabe, entender que é um papel nosso. Oferecer o melhor nosso para Cristo. E isso requer tempo, isso requer a gente entender que não é só chegar lá e comprar ou fazer alguma coisa, não. Requer a gente entender que o nosso melhor tem que ser nosso propósito, nossa oração. Não depender de oração de um. Não estou dizendo que não tem efeito, não estou dizendo que isso não é importante, que a Bíblia fala orar um para os outros, mas a Bíblia fala que o véu se rasgou. Nós podemos chegar lá. Não precisa ter título de pastor, não precisa, não. Entender que nós somos filhos. A partir do momento que nós entender que somos filhos, entender que esse véu ele se rasgou e nós hoje temos essa intrepidez de chegar até Deus com as nossas orações, então eu não preciso comprar toalhinha. Eu não preciso, o que eu preciso no templo hoje lá, como igreja, estar em comunhão com as outras igrejas e com os irmãos, agradecer, adorar a Deus, prestar um culto racional ao Senhor, ser sacrifício. E hoje eu entendo assim, porque não precisa mais, né? Porque já fui lá, já houve lá, Cristo já se sacrificou por nós, né? Nós já entendemos isso. Mas hoje eu vejo a
melhor coisa hoje como nós tivemos o culto de Santa Ceia, é você pensar assim, poxa, foi mais 30 dias na presença de Deus, mais 30 dias me preparando, mais 30 dias caminhando com Cristo, mais 30 dias me ofertando ao Senhor. De relacionamento. De relacionamento, sabe? De oração, de jejum, de palavra. Então, não tem um porquê eu estar bajulando alguém. Não tem um porquê eu estar engrandecendo alguém. Porque até porque, perante a Deus, nós somos todos iguais. Sim. Então, quando a gente entende isso, a gente não tem o porquê eu vender aquilo que não é meu. Não tem o porquê eu oferecer aquilo que não cabe a mim. Eu tomar de uma autoridade que não é minha. Ela foi dada por Deus. Então, tudo que hoje nós fazemos, nós entendemos, hoje entregamos às pessoas, foi aquilo que Deus entrega para nós fazermos isso. Mas sem esperar algo, sabe, que faz isso que vai acontecer aquilo. Não. Eu sempre falo, a oferta, ela é uma atitude de gratidão, sabe? E o dízimo já é uma atitude de fé. Então, a partir do momento que eu entendo isso, que a oferta ela não é comprada, que eu tenho que oferecer um sacrifício ao Senhor, é meu, não é o do irmão. Eu não posso depender do sacrifício do irmão. Eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que entender esse processo. A partir do momento que você entende esse processo, que é você que tem que ir lá cuidar da ovelhinha, que é você que tem que... Porque se você for... Eu vou até usar uma expressão aqui, que se você for querer comprar, você vai levar chicotada. Que não vai dar certo. Porque é um caminho, só existe um caminho, ele é o caminho. É que no final das contas a gente, às vezes, acaba... Nós não estamos mais cultuando, né? Nós estamos indo assistir o culto dos outros, né? Isso. É isso que tá acontecendo, né? Isso. E aí a gente chega lá, a gente quer ver como que tá o culto do meu irmão, aquele que tá cultuando lá. E eu não tô levando meu culto a Deus, né? Não, e assim, o pastor tava falando ali sobre sacrifício, coisa e tal. Ninguém tá falando, anulando o sacrifício de Cristo. Sim. Né? Ou que esse sacrifício que a gente usou essa expressão falar do que? Do nosso relacionamento com ele. Porque o dia que nós formos o dia que nós entendermos Cristo como o cara que vai dar alguma coisa para nós, cara, ele já deu. Meus filhos perguntaram um dia, eu faço devocional com eles antes de dormir, e um dia à noite a gente tava conversando, ele perguntou assim, tá, pai, mas o que Deus fez pela gente? E eu disse, opa, chegou a hora. Um momento. Eu fui lá e peguei a Bíblia e versículo praxe, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Aí o meu mais novo, assim, que é o mais elétrico, olhou pra mim assim, cara, ele deu, pai. Ele deu. Ele deu quem? Seu filho. Aí quando eu falei a palavra unigênito, assim, tive que explicar pra ele o que era tal. Ele disse, era um só. Deus só tinha um e deu isso pra gente. Deu. Tá, e agora, pai? Olha o entendimento de uma criança de 7 anos. Tá, e agora, pai? Eu disse, peraí, que tem a nossa parte. Ele deu o seu filho unigênito para todo que ele nele crê e não pereça, para ter a vida eterna. Só que lá em Romanos 12:1 vai falar o quê? Que nós devemos prestar um sacrifício vivo. Vivo. Não é nós se matarmos ou... Não, cara, nós temos nada aqui. Nós não temos nada para que possa pagar aquilo que ele fez por nós. Só que, assim como o pastor falou, que quando ele foi amado, ele começa a amar, assim é Deus nos amando e agora nós olhando para Deus e dizendo, cara, eu quero te servir com a minha vida. Então aqui vai o meu culto racional, aqui vai o meu tempo, aqui vai as minhas palavras, aqui vai o meu dinheiro, aqui vai a minha vida, vai os meus filhos, o meu casamento, tudo é para ti, cara. Tudo é para ti. Tudo é para glorificar o teu nome. E aí a gente volta para a palavra onde fala que tudo aquilo que acontece na nossa vida, ele tem que glorificar ao Pai. Ponto. Isso é servir ao Senhor. Isso é a maneira que, se a gente conseguir colocar isso em prática, as pessoas não vão te bajular. As pessoas não vão ficar na dependência, porque elas vão entender, elas dizem, o véu se rasgou. O pastor DJ falou. Então, eu posso fazer isso? Pode. Você entendeu que Deus deu o filho dele para você? Entendi. Então agora dê o teu presente, dê a tua oferta. Que foi o que o pastor DJ falou. Dê a tua oferta para ele agora. Oferta é a tua vida. Sacrifício vivo ao Senhor. Entregue teu culto racional. Não é o culto só de sentimentos. Claro que é bom, cara. O cara vai na igreja e chapa, né? Eu sempre uso essa expressão, o cara chapa um coco lá na igreja. Nossa, sim. É muito bom, cara. O cara vai lá, se derrama. A gente usa uma expressão na igreja que a gente carrega, né?
A igreja é o carregador, a gente chega lá, bota o carregador na tomada, a tomada é a igreja, o cara recebe aquela carga tal e vai trabalhar a semana toda fluindo no Espírito. Glória a Deus, é bom demais sentir isso. Mas além disso, nós temos que ter o entendimento, a racionalidade de entregar todos os dias o nosso culto ao Senhor. Uau. E, gente, vamos caminhando então para o final. Eu gostaria de ficar muito mais tempo com vocês aqui. Quem sabe nós criamos aí uma parte 2, né? Mas antes de a gente finalizar, eu gostaria que, já que eu estou aqui com o presidente e o vice-presidente da Igreja Resgate de Vidas, eu gostaria que vocês compartilhassem aqui com o Reino de Deus quais são os seus projetos, seus planos ali para a Igreja em Tijucas, né? Apresente a igreja aí de vocês também para o pessoal também que queira conhecer as redes sociais e tudo mais. E compartilhasse um pouco com nós aí da visão de vocês. Bom, gente, uma das coisas que a nossa visão é reino. Isso aí é fato, né? A gente tá em Tijucas ali, não como ontem mesmo nós estávamos conversando sobre isso. Nós não estamos lá só para ser mais uma igreja, Não. né? Nós estamos lá para ser uma igreja fazendo a diferença no meio dos diferentes. Isso aí eu gosto muito disso, porque fazer a diferença no meio dos diferentes não te torna igual. Então nós estamos lá com essa visão, né, de reino. E Deus tem nos surpreendido com o que tem acontecido lá, né? Muitas pessoas chegando até nós, na verdade, decepcionadas, como pastores, vou ser bem aberto, porque essa é a verdade, com líderes que não tiveram que não têm esse entendimento do que é ser amado para depois amar. E ali nós temos acolhido essas pessoas, as pessoas têm se sentido, né, acolhida. A igreja vem, graças ao nosso bom Deus, vem crescendo, não de números, né, mas de pessoas com entendimento. Né? A estrutura vem sido sólida. Vem sido sólida, né, porque lá nós temos escola de discípulos, nós temos, né, todo um processo passado diante dessa palavra que nós temos no nosso coração, nós carregamos isso. O pastor Michael, ele é o cara mais que caminha mais do que eu. Mais louco. Sempre tem que ter, não adianta. Porque a gente sempre, eu penso assim, Deus colocou nós junto ali porque precisa, sabe? Sim. A gente é junto porque tem um centro de recuperação que eu tô ali, que eu tô, né, no comando. Que ele é o coordenador? Assim, sou coordenador ali dentro. E tem um pastor Michael que é o pastor fora lá, que também pastoreia as vidas da igreja ali. Então, hoje a igreja em si ali carrega isso, nós carregamos essa responsabilidade de realmente fazer isso aqui funcionar na vida das pessoas, não por emoção, né, mas por transformação. Então, esse trabalho está sendo bem edificante ali, está sendo bem... Nossa, não tem nem palavras para falar o que já tem acontecido ali. Nós estamos vivendo ali um tempo de testemunhos. Muitos testemunhos, né? De pessoas que estão, famílias ali sendo restauradas. Esse é o intuito de nós levarmos isso, não só por simplesmente por ser uma denominação, não. Por realmente ser igreja. Sacerdote, igreja e reino. Esse é o nosso intuito, fazer as pessoas entenderem o que é o reino. Fazer as pessoas entenderem o que é ser sacerdote, sabe? As pessoas entenderem o que é ser igreja. E ali, esse é um dos maiores fatores que nós estamos tentando fazer as pessoas entrar para dentro disso aqui e viver isso aqui. Não simplesmente só falar, viver simplesmente de ler, ou só mesmo de orar, mas não. Ela viver isso aqui e praticar isso em casa. Tem coisas ali que, pastor, eu estava em casa lá, eu fiz aquilo que o pastor falou no culto. E não é que deu certo? Glória a Deus. Eles voltam para testemunhar. Demais. Eu falo assim, gente, isso é ser igreja. Não é para assim, dentro da igreja, nosso grande trabalho é fundamentar. Então, o pastor DJ falou da escola de discípulos, né? Toda terça-feira a gente tem como se fosse nosso momento, é o nosso momento de ensino. A gente tem uma plataforma que a gente usa, que nós somos uma igreja afiliada ao Mevan de Itajaí, né? Pastor Luiz Hermínio. E ele até que nos botou aí junto com o pastor Ulisses, seu irmão, que nos botou nesse meio aí e deu start na nossa vida. Então nós temos, através da plataforma do Mevan, um grupo de ensino, e toda terça-feira a igreja está reunida ali para aprender. E tem sido um destravamento, um virar de chave na vida das pessoas. Os nossos cultos são também grandes ensinamentos. Então nós não estamos ali só para gerar
esse vai ser o da vitória, aquele vai... Não, cara, não. A gente está ali para celebrar tudo aquilo que Deus está falando. Deus está fazendo. Tanto é que, às vezes, a gente está celebrando os irmãos que estão chorando em luto. E a gente ora, a gente chora junto, enfim. A celebração, ela não é só bater palmas, saltar de alegria, mas é cumprir. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Na sociedade, a gente tem o resgate de vidas oficial, né? Até, na verdade, você que está aí nos vendo, se você quiser entrar nas nossas redes sociais, @resgate de vidas oficial, que é o da comunidade terapêutica, ou @igreja resgate de vidas, que é o da nossa igreja. Aí tem o do pastor Dejair, né? @PR Dejair Alves, e o meu PR pastor Maico Madureira, PR Maico Madureira. Você pode olhar lá e vai ver todas as nossas ações, né? A igreja é muito estimulada a fazer coisas externas. Eu não acredito que o avivamento acontecerá sem uma transformação social. Avivamento, para mim, é quando o Espírito de Deus invade uma pessoa ao ponto dela não ser mais a mesma. Isso, para mim, é avivamento. Avivamento não são lágrimas nos olhos, avivamento não é falar em novas línguas, arrepio, não. Isso pode fazer parte, mas avivamento é uma mudança cultural na sociedade. Então, eu sou cristão, você é cristão, vamos fazer o nosso papel. A Igreja Resgate de Vidas hoje em Tijucas, ela tem essa grande força. Ela entra em Tijucas para mudar a nossa cultura local ali, para transformar essa cultura numa cultura de reino de Deus. Tanto é que nós começamos ali em Tijucas até sem placa. E a gente, quando mudou agora de galpão, a gente estava num galpão menor, foi para um galpão maior. A gente ficou mais de mês sem nenhuma placa, sem nada. Então o galpão era todo cinza externo, um galpão novo, todo cinza, com uma porta preta. Nunca ninguém diria que aquele lugar era uma igreja. E todos os cultos nós éramos surpreendidos com pessoas vindo, procurando tal. Por quê? Pelas manifestações na sociedade que a própria igreja, os próprios membros da igreja estavam fazendo na sociedade. Então é nisso que a gente acredita, é nesse avivamento, entendeu? A nossa única responsabilidade quanto pastor é acender, entendeu? Uma luz na mente das pessoas para que o coração possa se incendiar. E coração incendiado, meu irmão. Aprendendo a amar, eu vou amar as pessoas. E é isso que a gente faz quanto igreja no resgate de vidas. Aleluia, glória a Deus. Então eu quero agradecer a presença de vocês. Tá? A gente que agradece. Pastor Dejair, muito prazer conhecê-lo, viu? Pastor Maico, Deus abençoe, muito obrigado, tá? Por ter aceitado o nosso convite. Espero que venham mais oportunidades. E eu também quero agradecer você que ficou até aqui o final desse episódio do Nação Cast. Gente, não se esqueça de curtir, compartilha aí com teus amigos, compartilha nas tuas redes sociais, no WhatsApp, lá naqueles grupos da família que eu sei que você está neles. Compartilha mesmo, nos ajude a alcançar o máximo de pessoas possível através dessa plataforma para abençoar vidas de pessoas, porque eu tenho certeza que o bate-papo que a gente teve aqui foi edificante, foi transformador. Eu tenho certeza que você, no decorrer aqui desse episódio, pegou alguns insights e eu creio que você vai colocar em prática aí na sua vida, tá bom, gente? Desde já, Deus abençoe. Não se esqueça, eu vou repetir aqui para vocês novamente, outra vez. Agora os episódios são nas quartas. Toda quarta, a partir das 6 horas da tarde, vai estar lá disponível esse formato gravado. E nas sextas, às vezes tem, às vezes não. E para você ser notificado quando nós estivermos ao vivo, é necessário que você ative o sininho das notificações. E também, gente, não se esqueça que agora a gente está com um Instagram novo. Nós criamos um Instagram à parte da nossa igreja, tá? Agora existe um Instagram oficial aqui do podcast. É o NaçãoCast, tá bom? @NaçãoCast. Vai estar aqui na descrição para vocês seguirem. E também aqui no primeiro comentário eu vou deixar fixado as redes sociais aqui da Igreja Resgate de Vidas e dos pastores, tá bom? Se você quiser, siga lá, ajuda eles também e dissemine aí a palavra do Senhor na internet, tá? Deus abençoe e até mais. Deixa eu dar uma palavrinha? Pode, fica à vontade. Às vezes você vai estar olhando todo esse formato e você não vai estar entendendo o que esse cara está fazendo. E eu queria abençoar a vida dele. Amém. Entendeu? Então, você que vai olhar esse vídeo, você que vai olhar todo esse envolvimento aqui, por favor, cara, curta, compartilhe, leve a mais pessoas.
Esse cara tá dedicando o tempo dele, ele liga pra gente, ele diz, pastor, vem cá, vamos falar, ele dedica o tempo, tem um investimento de tudo fazer isso aqui. E sabe quanto que a gente investiu para estar aqui? Nada. Nada. Então invista você na vida dele, para que o Nação Cast possa continuar chegando em pessoas. Deus te abençoe. Tchau, pessoal.